De convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor comigo. Efésios, capítulo 4, versículo 30, a gente vai ler. Efésios 4, 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse é o nosso tema de hoje, né? O entristecimento do Espírito Santo. Gostaria de convidar os irmãos para a gente orar mais uma vez, né? Pedir ao Senhor graça e misericórdia para que a gente possa estudar, né? Nada melhor que o próprio Espírito Santo para nos dirigir sobre aquilo que entristece Ele mesmo, né? A gente precisa muito da ajuda dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai. Obrigado por essa manhã gostosa aqui com os irmãos, Pai, para estarmos aqui na Tua casa, para abrir a Tua palavra, para refletirmos, Pai, sobre as Tuas obras, sobre o Teu ministério, Pai, do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor ilumine, Pai, o nosso coração nesse momento aqui, Pai, nessa manhã, que o Senhor ilumine aqui o que fala, o que ouve, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, de fato, Senhor, nessa manhã, que possamos sair daqui abençoados, Pai, por o Senhor. Que o Senhor nos abençoe aqui, Pai, nessa manhã. Possa ver a Tua bênção aqui nesse lugar, Pai. Continuar vendo a Tua bênção, como já tem acontecido aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, esse aí é o tema, né? O entristecimento do Espírito Santo. De certa forma, a gente já tem tocado nesse assunto, né? Ao longo dessa série aí sobre o Espírito Santo, né? Acho que todos os irmãos que participaram aqui, em algum momento tocaram, né? Nesses versículos, né? Nesse versículo, né? Porque é um contraponto, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de ser cheio do Espírito Santo, o contraponto é a gente não está entristecendo, né, de certa forma, né? Então a gente busca ser cheio para que a gente não entristeça. A gente busca conhecer os dons, né, estudar sobre o Espírito Santo, para que a gente não, né, de certa forma, não entristeça, não apague o Espírito, como diz lá também em Tessalonicenses, né? Então esses dois versículos sempre estão, né, estavam nos nossos estudos, de certa forma, né? O entristecimento, né, do Espírito Santo, não apagar o Espírito, né? A gente viu, depois que a gente começa a estudar tanto assim a questão do Espírito Santo, a gente começa a ver como que é importante, né, a presença dele, como que a gente negligencia, né? E a gente entende assim como que o tamanho da perda, né? A gente apagar o Espírito na nossa vida, a gente negligenciar, a gente está, às vezes, andando por um caminho que causa entristecimento ao Espírito Santo, de alguma forma, né? Então, eu creio que esse estudo aqui de hoje, de certa forma, vamos pensar assim, né? Sabe aquelas aulas né, na escola que tinha aula de reforço, né? Lembra? Tinha uma aula lá que você tinha várias matérias, às vezes a matéria era meio complicada, tal, tudo, aí tinha sempre umas matérias de reforço, né? Tem que dar uma reforçada, né? E Deus trabalha muito esses reforços com a gente, né? Quantas vezes a gente não ouve a mesma palavra, né? A gente está de saco cheio às vezes, mas a gente, às vezes Deus está ministrando ali que Ele precisa falar conosco de novo, né? Precisa aprofundar, né? Precisa trabalhar no nosso coração alguma coisa, né? Então, nada é em vão, né? Então, assim, você vai ver... A gente não vai ver nada muito novo aqui hoje nesse estudo, né? Vai ser tudo muito simples, muito, né, muito básico. Você vai ver o tempo todo isso. Mas lembra disso, é um reforço, né? Para que Deus possa gravar também no nosso coração aquilo que a gente tem aprendido de alguma forma e possa gerar realmente transformação, né? De certa forma, o estudo lá que o pastor nos passou, né, tem uma frase muito interessante que o moço diz assim lá no estudo. Ele diz que muitos não têm experimentado ou têm qualquer evidência de poder espiritual, né? Ou mesmo das manifestações do Espírito Santo. Ele coloca lá assim. Às vezes a pessoa até teve, né? Ele coloca de certa forma assim, mas em algum momento se perdeu. Qual que é a ideia ali, né? Ele está querendo dizer que, né, há uma escassez de ação do Espírito Santo hoje no nosso meio, né? Hoje não, né? Em todo tempo. Sempre há uma falta Nós sempre vamos estar aquém, de certa forma, né? Das manifestações do Espírito Santo. Sempre precisando dele. Mas há, de certa forma, como ele coloca aqui, em muitas vidas, uma ausência de poder espiritual, de manifestação do Espírito. Às vezes até de conhecimento, né? De como é que ele age, como é que ele opera, né? E ele coloca que uma dessas questões pode ser esse fato, que é o entristecimento do Espírito. A gente está vivendo numa prática, ou num estilo de vida, numa conduta que causa um entristecimento. Então ele coloca lá de certa forma como se estivesse ali, né, de certa forma bloqueando ali as coisas, né? A gente estivesse andando em desacordo com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, e isso de certa forma
apaga, né, abafa as manifestações do Espírito ali, né? Aquele texto lá de não apagueis o Espírito, né, a ideia ali de não apagar é como assim, não abafe o Espírito, né, não sufoque o Espírito, né, não bote um pano por cima dessa chama, né, não apague, não sufoque. E de certa forma, é isso, a gente pode estar vivendo uma vida, uma prática que acaba sufocando o Espírito, né, as manifestações, e a gente acaba não experimentando na nossa vida, né. Às vezes a gente até experimentou naquele começo, né, quando a gente se converte, tem aquele fervor do início da conversão, né, ou em momentos da nossa caminhada cristã a gente, né, experimentou demais de Deus nas coisas, mas em alguns momentos a coisa vai ali se sufocando, né. É claro que, muito por conta, né, e a gente pensar nos nossos dias atuais, a gente tem vivido dias extremamente desgastantes, né, extremamente desgastantes. A gente está cansado, né, a gente está o tempo todo cansado, né, a questão do trabalho, com as nossas obrigações, a nossa rotina é muito, né, intensa, então a gente está o tempo todo esgotado. Isso também, né, drena nossas energias, nossas forças, na nossa relação. A gente tem nem tempo para lembrar de Espírito Santo no nosso dia a dia, né? Não tem nem, né? Parece que é uma coisa que a gente vai perdendo a nossa vida devocional e a gente vai perdendo essa relação, né? E a gente vai botando para debaixo do tapete, às vezes até alguma prática que a gente está fazendo, Deus nos incomoda e a gente acaba tocando o barco em frente. Isso, de certa forma, né, vai causando um distanciamento, né, das questões do Espírito Santo, né? Parece que o inimigo, de alguma forma, como lá, né, no Êxodo, né, com o faraó, em Gênesis, né, quando o povo estava lá escravo no Egito, e para que o povo não buscasse a Deus, né, não tivesse lá com os olhos nas coisas do Senhor, o faraó vai dobrando o trabalho deles, né, vai cada vez aumentando mais. Eles estão com tempo aí, então, para orar, para começar a pensar nas coisas de Deus, para querer cultuar, então vamos dobrar o trabalho deles, aumenta mais. Agora vai buscar palha para fazer o tijolo. E eles começam, né, a ter mais trabalho, ter menos tempo, estão ali cansados, né, sobrecarregados. De certa forma, o inimigo trabalha muito isso, né, nas nossas vidas, nesses dias, né, no nosso contexto, né. As circunstâncias nos drenam muito. Então, de certa forma, tudo isso vai minando e a gente acaba, né, às vezes, botando para debaixo do tapete coisas que entristecem o Espírito Santo. Então, nossa ideia aqui hoje é que a gente possa refletir um pouco e buscar uma renovação, né, do Espírito Santo na nossa vida, do fervor espiritual. Como a gente precisa ter isso renovado, né, essa chama acesa, né, desobstruído, de fato. Se tem alguma coisa na nossa vida que está entristecendo o Espírito, ou apagando, né, ou sufocando, que a gente possa, né, refletir aqui e desobstruir, sair daqui renovado, tocado por Ele, né, de alguma forma. Né. Nosso encargo aqui é dar uma olhada em algumas coisas práticas aqui, sobre o que pode estar entristecendo. Muita coisa pode entristecer o Espírito Santo, muita coisa. A gente poderia falar um monte de coisa, né. Eu escolhi 4 pontos, que é o que estão lá mais ou menos no nosso esboço, para a gente estar olhando o que pode estar entristecendo o Espírito Santo, né. Vou mudar aqui o versículo. Vamos lá. O primeiro versículo que eu gostaria de ver com os irmãos, né, sobre o que entristece o Espírito Santo. Pensa aí nessa pergunta. O que será que está entristecendo o Espírito Santo nas nossas vidas? O que será que são as coisas que entristecem ele, né? O primeiro ponto que eu gostaria de ler com os irmãos é uma questão da incredulidade e da dúvida na nossa vida, né? Como eu disse, algumas questões práticas, né? Como é que a gente vive no dia a dia que acaba entristecendo o Espírito Santo? A primeira coisa é viver uma vida, levar o dia a dia com incredulidade e dúvida o tempo todo, duvidando das coisas, né? Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esse aqui é um versículo que fala muito dessa questão, da importância da fé naquilo que a gente ouve, né, naquilo que a gente recebe da parte do Senhor. Os israelitas, irmãos, nesse contexto aqui, eles estavam, né, caminhando lá com o Senhor. E o Hebreus, desse capítulo inteiro, né, o capítulo 3 e 4, ele vai tratar, né, dessas referências lá do povo caminhando com Deus no Egito, sobre aquilo que eles ouviram. E diz aí que eles também ouviram, né, como nos foi anunciado as boas novas, eles também ouviram. Mas diz aí no texto, irmãos, que a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Olha só que interessante. Eles receberam, eles tinham ali algo da parte do Senhor, né, estavam ouvindo, estavam sendo ministrados, mas a palavra não aproveitou. Diz aí que foi visto não ter sido acompanhada pela fé. Quando a gente vive numa prática, né, de dúvida, o tempo todo questionando as coisas do Senhor, Deus às vezes está trabalhando uma coisa na nossa vida, a gente está o tempo todo com uma incredulidade mesmo no coração, né, um ceticismo, né, isso entristece o Espírito Santo, com certeza.
Quando a gente está com dúvida a respeito da salvação, né? Quanta gente, às vezes, no nosso meio, né? Às vezes, cristãos aqui já tem uma caminhada, às vezes vira para a gente e fala assim, ó, não tenho certeza se eu estou salvo ou não, né? Questionando questões até desse tipo. Isso entristece o Espírito Santo, porque é Ele que testemunha no nosso coração, certo? Que nós estamos salvos. E a gente fica ali questionando, às vezes, essas coisas, né? Às vezes a questão, por exemplo, da habitação do Espírito Santo, é uma outra questão que nós vimos aqui nessas aulas, né? Que Ele habita na nossa vida. E quando a gente fica o tempo todo, ai Senhor, envia o Espírito Santo para mim, eu preciso que o Senhor envie, né? Questões como se a gente não tivesse entendido ainda que Ele mora na gente, de fato. A gente está agindo, de certa forma, com incredulidade, com dúvida, né? Se Ele disse que Ele habita, né? Que aquele que cria tem o Espírito Santo habitando em si, então nós temos. Mas quando nós vivemos, né, numa incredulidade, né, nessas dúvidas, isso entristece o Espírito, porque Ele habita, Ele está ali, fica duvidando, né, se Ele está, se Ele não está, né. Você quer um exemplo que a gente às vezes faz isso, né? Quando a gente vai buscar Deus, né, e até a ajuda do Espírito Santo nas coisas, como a última alternativa. Né? Às vezes tem o Espírito Santo habitando no nosso coração, na nossa vida, certo? Ele está lá. E às vezes a gente vai passar por um monte de circunstâncias, né? Vai tentar, né? Eu vou tentar resolver de um jeito A, do jeito B, eu vou dar meu jeitinho, eu vou lá, eu consigo resolver isso, e tal, tudo. Aí lá na última alternativa, quando a gente, né, quebrantado lá, que a gente viu que não deu para resolver, a coisa ficou séria, a gente fala, Senhor, né, me ajuda, me dê forças para lidar com isso, Espírito Santo, me ajuda, tal. Ou seja, a última alternativa. Isso é o que, de certa forma? Uma incredulidade. Está duvidando que Ele habita, porque o Senhor disse que Ele habitaria conosco, Ele nos ensinaria todas as coisas, é Ele que é o capacitador da nossa vida, para poder, para agir e para atuar em qualquer circunstância. E às vezes a gente joga lá por último lugar. Né? Isso com certeza entristece o Espírito. Uma vida, né, de dúvida, de incredulidade. O texto que nós vimos mostra muito essa questão, irmãos. Eles receberam a palavra, mas elas não se aproveitou. É a mesma coisa, a gente sabia que a gente tem a habitação do Espírito Santo na nossa vida, mas isso não se aproveitou. Né? Aí diz aí no final, visto não ter sido acompanhada pela fé. Olha que interessante, diz aí que a palavra, né, tem uma palavra aí nessa história, e tem uma necessidade de um acompanhamento pela fé. Você consegue ver aí nesse versículo? Tem uma necessidade de uma certa mistura que precisa acontecer. A palavra, né, e ter sido acompanhada pela fé. Ter sido ali misturada pela fé. Tem um exemplo de um irmão, chamado Romeu Bornelli, que ele é dentista, e ele conta uma história muito interessante sobre uma ilustração, né, que ilustra bem essa questão, que é sobre a amálgama de prata, né? Você lembra aquela amálgama de prata, né, que a gente botava no dente? Hoje não bota mais, né, aquela pratona, né? Eu ainda tenho algumas aqui, mas que a gente fazia naquela restauração, aquela bandejona de prata que ficava lá no dente. E é muito interessante, porque a amálgama de prata, né, como que ela é feita? É uma liga de prata, né, em pó, e mercúrio líquido, que são dois tipos de metais, né? E diz lá que quando o dentista mistura aquelas duas coisas ali, ele tem 7 minutos para botar aquilo no dente e dar uma forma para aquilo. Se passar daquilo, aquilo vira uma rocha, e aí virou lixo. Não tem como mais dissolver. Perdeu, né? Ele perde aquilo. E ele coloca essa ilustração como essa questão né, de a gente receber a palavra e ter que misturar a palavra com fé, é muito isso. Que a palavra, quando Deus é ministrada, ela tem uma expectativa de vida ali, né, na hora. Claro que a palavra ela se renova, tal, mas quando a gente está recebendo uma ministração da palavra do Senhor, ela tem uma expectativa de vida. E o nosso mercúrio, que para misturar isso é a fé. A gente tomar aquilo com fé. Por exemplo, você está aqui nessa manhã, mas se você estiver com a cabeça lá na lua, em qualquer outro lugar, né, ou enfim, tentando se apegar em detalhes mais, né, às vezes bobos, você está perdendo às vezes, não está misturando com a fé, sabe? Muitas vezes a gente num culto, numa palavra que a gente está recebendo, a gente tem que guardar muito mais no coração, não aquilo que o cara está falando, mas aquilo que Deus está falando com a gente através daquilo que Ele está falando, né? O que Deus está falando comigo? O que Deus quer falar com a gente hoje, trazendo esse reforço, por exemplo, da incredulidade, falando que a gente pode estar entristecendo o Espírito? A gente pegar isso e misturar com fé. Para que isso não se perca, né? Começar uma algo aí que, né, vira lixo. Então, irmãos, o primeiro ponto é esse. O que pode estar entristecendo o Espírito Santo? O que entristece o Espírito Santo? Incredulidade, dúvida. A gente fica o tempo todo duvidando da salvação, se Ele habita ou não habita na gente, buscar Ele como a última alternativa de tudo, né? Em contraponto, a gente precisa de agir com confiança.
né, no Senhor. Convicção. Como falta convicção nos cristãos hoje em dia, né? Convicção de fé. Convicção. Eu sou do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo. Ele habita em mim. Segundo ponto, que pode, né, entristece o Espírito. Bem simples, né? Pecado, né, irmãos? Pecado. Não tem como fugir desse assunto aqui, né? Pecado também entristece o Espírito Santo. Eu escolhi um versículo aí, Mateus 7:3, diz assim, ó: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? De certa forma aqui, irmãos, é a questão do pecado em geral, né? Não precisa nem dizer, né? Pecado entristece o Espírito porque o Espírito é santo, né? Nós estamos falando do Espírito Santo. Então, qualquer tipo de pecado na nossa vida, né, que a gente está ali cultivando, flertando, com certeza entristece o Espírito Santo. Mas, de certa forma, irmãos, aqueles pecados que às vezes são mais sutis, que às vezes a gente vai empurrando para debaixo do tapete, né? E vai normalizando na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente vai entristecendo o Espírito Santo de certa forma e a gente vai perdendo aquilo que o autor começa falando lá no começo, né, que eu comecei citando a frase dele, que é, a gente vai perdendo o poder espiritual. Isso explica muito porque muitos cristãos hoje em dia não têm uma evidência de poder espiritual, de ação do Espírito Santo na sua vida. Tem um monte de pecado ali, às vezes, escondido, um monte de coisa que desagrada a Deus, que está embaixo do tapete. Né? E esse versículo aqui fala muito disso, porque ele está falando sobre a gente olhar para os olhos, né? Para aquilo que está, né? O argueiro que está no olho do meu irmão, né? Apontando o pecado de fora, certo? E esquecendo de olhar para o meu, para os nossos pecados. Né? A gente fica extremamente sensível ao pecado do outro, certo? Olha lá, ó, tá escorregando, hein? Ah, isso aí não é crente não, hein? Tem esse negócio agora, né? Não é crente não. Ah, isso aí tá fora. Isso aí tá assim assado. A gente é extremamente sensível ao pecado do irmão, é ou não é? Olha, eu vi o irmão tal lugar, hein? Será? Olha só, passei lá na frente, lá o irmão estava lá. E, né? A gente é extremamente sensível para qualquer coisa de fora. Mas e com a gente? O nosso, às vezes, a gente fica insensível, né? A gente vai deixando lá, deixando. Isso aqui, acho que Deus também não, né? Isso aqui. A gente precisa ter coragem para orar como o salmista orou lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A gente gosta desse versículo, né? Uma frase estampada num adesivo, mas tem que ter coragem para orar isso, né? Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me. Pode me provar. Você conhecer o que eu estou pensando. Olha que coisa, né? Que o Senhor nos sonde, né, irmãos? Para que Ele ache esses pecados ocultos na nossa vida, que a gente já normalizou, já ficou insensível. O de fora a gente, né, está olhando ali o argueiro por do irmão, mas o nosso, a gente não está vendo nem a trave, como Jesus disse aqui, ó, que está no nosso olho, às vezes. Como a gente precisa ser sondado, né? Uma das questões, irmãos, sobre essa questão do pecado ainda, né? Um dos pecados que com certeza também entristecem o Espírito Santo é o orgulho. Porque até nesse contexto, né, a gente vai ficando orgulhoso, né? Acha que não tem pecado, começa a apontar o pecado dos outros, aí tem um orgulho envolvido nessa história, uma soberba, né? 1 Pedro 5,5 diz assim que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu acho interessante essa questão. Deus resiste. Olha que doido, né? Isso entristece o Espírito Santo, porque Deus resiste ao soberbo. Quando a gente age com soberbo, com orgulho, né? Deus resiste. Isso talvez explique, porque às vezes a gente não experimenta nem, né, de poder espiritual. A gente com uma arrogância, apontando o pecado dos outros de fora, a gente esquece dos nossos, começa a agir com orgulho, e Deus está lá nos resistindo. A gente está achando que está, né, arrebentando, e Deus está resistindo no nosso coração. Está resistindo. Mas diz que Deus dá a graça aos humildes, irmãos. Como é importante ter humildade diante de Deus. Porque o orgulho entristece o Espírito Santo. Seja orgulho espiritual, de qualquer sorte. A gente é pecador miserável, a gente tem que, né, nunca esquecer disso. Que a gente carece da graça, que se a gente é alguma coisa, é porque o Senhor nos fez algo. Né? Não pense de si mesmo além do que convém, né? Romanos 12 lá vai nos dizer. A gente tem que mudar isso, né? Esse contexto lá desse não pense de si mesmo além do que convém, está lá naquele Romanos 12 que a gente adora, né? Ah, tem que renovar a mente, mas olha o que é renovar a mente também. Né?
é ter uma transformação da questão, né, do orgulho, não pensar mais de si mesmo como a gente pensava. Antes da gente conhecer o Senhor, a gente acha que é alguma coisa em alguns momentos, né? A gente acha que está. Mas o caminho agora é o contrário, né? A gente se humilha para estar aos pés dele, né? O lugar mais alto que um cristão pode estar é de joelho no pé de Jesus, né, da cruz. Então, o orgulho também atrapalha nessa questão do pecado. E na questão do pecado ainda, irmão, a murmuração também é uma questão muito importante. Como isso entristece o Espírito Santo. Ingratidão no nosso coração. Deus está ali operando, está dando graça de alguma forma. Às vezes a gente não está enxergando, não está conseguindo detectar, a gente já começa a murmurar, já começa a reclamar. Né? Nunca está bom, né? Está chovendo, está chovendo, meu Deus, só chove. Está calor demais. Esfriou, está frio demais. Nunca está bom, né? A gente né? Nós seres humanos somos assim, seres impacientes, né? Nunca está bom. Mas nas questões espirituais, irmãos, como a gente precisa tomar cuidado com isso? Porque isso ofende o Espírito Santo. Deus tem cuidado de nós de toda forma. Né? Sobre a murmuração, tem um versículo muito interessante que eu gostaria de olhar com vocês. Olha só, Números 21, 5. Diz o seguinte, diz assim, ó, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Olha só, você lembra do contexto aqui desse texto? O povo estava lá, né, caminhando com o Senhor no deserto, né, peregrinando lá, vencendo suas batalhas. Esse contexto aqui, imediatamente, né, um pouquinho antes aqui, tinha acabado de vencer uma batalha. Deus tinha acabado de entregar inimigos lá nas mãos deles, eles tinham dominado todo um território. E aí diz assim, irmãos, no versículo anterior a esse, eu não coloquei, mas assim, no versículo 4, né, 21, 4, diz assim que o povo ficou impaciente pelo caminho. E aí eles disseram isso que está no versículo 5. Quanta coisa a gente não faz, né, de murmuração quando a gente fica impaciente pelo caminho. Né? A gente vê a coisa não mudar muito, a gente já fica impaciente pelo caminho. E olha a gravidade, impacientes pelo caminho, irmãos, eles começaram a murmurar, e olha o que eles disseram. Diz aí que o povo falou contra Deus, o povo de Deus, falou contra Deus e contra Moisés lá, que era o líder, né? Por que não nos fizeste subir do Egito? Para que morramos no deserto, onde não tem água, e a nossa alma, olha essa frase, irmão, nossa alma está, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. A gente sabe que aqui é uma figura, né? Esse pão lá que eles recebiam, né? O maná, era uma figura de Cristo, né? Do pão da vida. E a murmuração chega nesse ponto, a nossa alma não quer, né? Eles colocam alma ali, né? Nossa alma não tem fastio desse pão, viu? Não quero mais saber desse pão. Olha como isso entristece o Espírito Santo. Às vezes, na nossa caminhada também, a gente pode estar, né, recebendo algo da parte do Senhor e por estar impaciente pelo caminho, murmurando. Às vezes, olhando até pelo pão que o Senhor tem nos dado cada dia, olhando de forma, esse pão é vil, estou cansado desse pão. Minha alma tem fastio, minha alma despreza esse pão. Vil. Isso é muito sério, né? Assim, entristece com certeza o Espírito Santo, né? Quando a gente trata de forma negligente essas questões. A gente está murmurando, entra nesse estado de murmuração, de ingratidão. O resultado, irmão, dessa murmuração deles aqui foi disciplina, né? Aí o Senhor mandou as serpentes lá, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não mande serpentes, né, irmão? Toda vez que a gente murmurar, já pensou? Se uma serpente viesse morder teu pé, cada vez que você murmura, o Senhor tenha misericórdia de nós, né? O Senhor, né? O Espírito Santo tem sido tão doce com a gente, né? Ministrando, falando no nosso coração de tanta forma, que a gente possa, mesmo quando a gente fica impaciente pelo caminho, porque isso acontece, mas como é que a gente reage a essas impaciências pelo caminho? Que a gente derrame o nosso coração na presença dele, pedindo força, para que ele nos ajude quando a gente está impaciente nesse caminho. Para que não chegue, né, a gente olhar para a provisão de Deus e falar, eu tenho fastio disso, né, não quero mais isso. Terceiro ponto, irmãos, que também entristece o Espírito Santo. Está relacionado, né, é uma questão nas nossas relações interpessoais.
né, de certa forma. Nosso relacionamento com o próximo, né? Eu coloquei aqui o terceiro ponto como um coração amargurado entristece o Espírito Santo. O versículo Efésios 4, 32, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que aí o versículo começa dizendo, né, longe de vós toda amargura. Amargura, longe de vós, né? Esteja longe de vocês. Né? Porque ela começa com amargura. E o texto vai tratar várias questões, né? Cólera, ira, gritaria. Você pode ver que está tudo relacionado, né, à questão relacional aqui. Questão interpessoal. Na verdade, esse é o contexto do versículo que a gente está como tema, né? O entristecimento do Espírito Santo, né? Lá no 4:30, né? Não entristeçam o Espírito Santo, pelo quais foram selados para o dia da redenção. O contexto ali, se a gente fosse ficar só naquele texto, né, a gente está com um estudo aqui temático, né, então por isso que a gente está fazendo uma coisa mais solta. Mas se a gente fosse ficar só naquele versículo, estudar Efésios lá, capítulo 4, a gente ia falar só desse assunto, só de relação. Porque o texto lá está falando de relação, que a relação inadequada nossa com o nosso próximo, com Deus também, lógico, mas assim, entre nós, ela pode entristecer o Espírito Santo. Ela é fator de entristecimento do Espírito. E essa é uma coisa que a gente nem pensa, né? A gente que acha que é uma coisa só vertical, mas não é. Como a gente se relaciona com o outro, também entristece ou não o Espírito. Ou alegra ou entristece o Espírito Santo, né? Nas nossas relações. E o contexto lá é relacionamento. É relação. O que a gente fala, como é que a gente age, aí fala de ira, de gritaria, né? Como é que a amargura se instala no nosso coração a ponto de causar revolta na gente, a gente fica irado, a gente fica, né, grita, enfim, fala aí de malícia. Tudo isso, de alguma forma, contamina, né? Gera uma amargura no nosso coração, a gente começa a agir baseado na amargura, e isso, com certeza, entristece o Espírito. E a saída para isso é o outro lado que ele põe ali. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os. Por um lado, a amargura, né? Agir com amargura entristece o Espírito. Por outro lado, quando a gente perdoa e caminha, né? A saída para isso o Espírito Santo já proveu também, né? Perdão. Quando a gente perdoa, a gente desobstrui a coisa. A gente deixa de entristecer e passa a alegrar o Espírito Santo. Tem ele fluindo na nossa vida. Né? Como a gente precisa disso nesses dias nossos, né? Depois da eleição, por exemplo, né? Quantos embates a gente não, né? Às vezes a gente acabou entrando com pessoa, ficou magoado, ficou com raiva, ira. Olha, todos esses sentimentos que ele fala para estar longe da gente, estava na gente, né? De alguma forma, né? Amargura, ira, não sei o quê, não sei o quê, assim, a gente estava, né? Passou, a gente precisa perdoar. Desobstruir. Cada um que sabe de si, mas será que o Espírito Santo se alegrou bastante com você nesse mês, nesses períodos de pré-eleição? Como é que você olhava para o teu irmão, para as coisas, né? Se você tratava alguém com diferença, com alguma coisa ou outra? Será que ele estava alegre ou estava se entristecendo? Porque ele não estava vendo benignidade, compaixão, perdão. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Com que o Espírito Santo toque o nosso coração também nessa manhã, para que a gente possa não entristecer ele nessa área, irmão, nos nossos relacionamentos, em tudo. A gente pode estar alegrando ou entristecendo. A gente sabe disso, né? Basta você entrar num relacionamento com amargura, alguma questão, com a sua esposa, por exemplo, na tua casa, e um desentendimento. Você fica bem o dia inteiro? O outro dia, você dorme bem? Não, né? Às vezes a gente normaliza, passa por cima e vai levando quase que a semana inteira sem ter aquela DR, né? Aquela conversa. Mas não está tudo bem. E o Espírito Santo também, irmãos, algumas coisas que a gente pratica na nossa vida, que a gente bota para debaixo do tapete, às vezes não está tudo bem. Tem coisas que a gente precisa botar aos pés da cruz lá e lá tratar com o Senhor. Para que a gente desobstrua e pare de entristecer o Espírito. Né? Que a gente arranque do nosso coração toda a raiz de amargura, que nem diz lá em Hebreus, né? 12:15. Falar aqui, a raiz de amargura que brotando vos perturbe. Perturbação, olha que doido, né?
coisa doida, assim, amargura, a gente tratar as pessoas fora daquilo que Deus propõe para a gente, perturba o nosso coração. E, por outro lado, se a gente alegra o Espírito Santo, a gente consegue desfrutar, né, dos frutos do Espírito. Tudo isso que a gente está falando, irmãos, uma vida que entristece o Espírito, não está desfrutando, de certa forma, dos frutos do Espírito. Estão disponíveis para a gente, né? Bom, e por último, né, quarto e último ponto sobre essa questão do que entristece o Espírito é a falta de intimidade com Deus, né, de certa forma. Eu escolhi um versículo aí, versículo Tiago 4, 5 e 6. Diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que anseia por nós o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que interessante esse versículo. E agora essa questão aqui é falar um pouco da importância da intimidade nossa com Deus, da nossa vida, né, devocional. Aqui agora um pouco a vertical o assunto, né? A nossa relação com o Senhor. Diz aí o texto que é com ciúme que o Espírito anseia por nós. Né? O Espírito que ele fez habitar na gente, ele anseia por nós, por relacionamento conosco, com ciúmes. Né? Ou seja, ansiando intimidade. Ele espera por relação. Né? Ele não quer ser deixado de lado. Como que a gente entende essa questão um pouco do ciúme? Né? Vamos trazer para uma questão mais prática. Né? Você já teve aquela sensação de, por exemplo, ter um amigo que você gosta muito, a gente tem muito isso na adolescência, né? Aquele amigo que você anda todo dia com ele, né? 24 horas e tal. E aí quando você vai para uma outra turminha, aquele amigo meio que deixa você de lado, né? Que você está lá com a outra galera que está querendo se enturmar, e você deixa ele lá de lado e vai dar atenção para as outras pessoas e tal, tudo. Ou fazem isso com você, né? Você já teve essa sensação? Está nesse lugar? Você chega, você é tão amigo, aí ele chega lá, tal lugar, vai lá fazer outra, né? Cuidar das outras pessoas, dar atenção para as outras pessoas, te deixa de lado. Você fica com ciúme, né? Você fica assim, olha, né? Dá um sentimento de ciúme na gente, né? Como nos relacionamentos entre casais, né? Mas aí entra para outra história, né? A coisa ainda... Mas o Espírito Santo é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente está negligenciando, né? Está ali, não está nem aí com a presença dele na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente está, de certa forma, diz aí o texto que ele anseia por nós com ciúme. Esperando relação. Não quer ser deixado de lado, né? É interessante essa questão que ele coloca como a palavra ciúme, porque aí a gente lembra, né, que entristecimento, ciúme. Quem que tem esse tipo de sentimento? Pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, né? É uma força, né? É uma pessoa. É uma pessoa, né? Sensível. E nesse assunto, irmão, da falta de intimidade, como a gente precisa ter tocado a nossa vida devocional de alguma forma. E aqui, como eu disse, eu vou falar de novo, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. O estudo aqui hoje é bem reforço, né? Comecei falando aqui para os irmãos que chegou depois aí, que assim, ó, não tem nada novo aqui, né? A gente já falou bastante sobre o entristecimento do Espírito, né? De alguma forma ou outra, nos estudos a gente foi tocando nesse assunto. Mas hoje é um reforço, cara. Sabe aquela aula de reforço? Que você tem que ir de novo, você, né? A matéria foi complicada, tem que ter o reforço antes da prova, né? Então, é um reforço. E falar sobre vida devocional é sempre meio, né? Pô, de novo, vai falar de oração, vai falar de leitura da palavra, vai falar. Mas a gente sempre tem que estar ouvindo isso, irmãos. Porque você está voando nessa área aí, se você estiver muito bem, você já pode ir embora, que já está dispensado. Mas, né? Como nós precisamos ter o tempo todo, né? Ser exortados nesse sentido. E a falta de intimidade, como é que a gente renova isso na nossa vida? Como a gente precisa ter isso tocado? Porque essa falta entristece o espírito. É como se ele estivesse de lado ali. Como você deixou aquele, né? Aquela pessoa que habita em você tudo no canto lá da casa, deixado de lado, né? De fato, a gente tem que ser também, né, consciente da nossa realidade atual. A nossa vida devocional, irmãos, ela está extremamente abalada. Sofreu um desgaste, né, tem sofrido desgastes, assim, pesados, né, no sentido geral da coisa. Né? A gente passou por uma pandemia muito séria. A gente está tocando a vida, mas assim, a conta está chegando ainda. Muito hábito mudou, muita coisa bagunçou, a gente não foi preparado para isso, a coisa aconteceu de uma vez só. Né? É pressão, é economia, é isso, é aquilo, é trabalho, é coisa que mudou, tudo se bagunçou. Então, de certa forma, tudo isso estressa a gente, né? Deixa a gente pressionado, né? Deixa a gente cheio de incerteza, cheio de coisa para fazer, para resolver, lícita, né? Coisa que a gente precisa fazer.
Então, esse tempo de devocional, essa coisa, aquela coisa ideal que às vezes até a gente pode ter tido em algum momento, já não é mais uma realidade em alguns sentidos. Mas a gente precisa achar caminhos para isso, certo? Achar caminhos. Como é que hoje na sua rotina você consegue encaixar então? Como é que agora funciona? Agora que você está trabalhando em casa? Como é que agora que você não está trabalhando? Como é que agora que você, né, mudou? Enfim, como é que nesse contexto você consegue encaixar isso, né? Então, assim, não vou ficar chovendo no molhado, mas a gente precisa renovar a nossa vida devocional de alguma forma, né? Na questão da oração, básico, né? Que é o nosso relacionamento com Ele, né? A palavra diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, sobre oração, irmãos, assim, a gente precisa se colocar, né? Oração é muito mais a gente se colocar, ir lá e parar para orar, do que pensar no que vai falar exatamente, é se colocar, né? Tem uma frase do pastor Jeremias Pereira, muito interessante, que ele diz assim, oração não é tempo e nem quantidade, oração é coração. Isso é muito verdade. Porque você pode ficar lá um tempão, certo? Orando lá, fazendo uma reza, por exemplo, né? Ou você pode orar quantas vezes for no dia. Mas se não tiver coração, né, uma entrega ali, uma consciência de coração. Agora, se tiver coração, pode ser 5 minutos, né? Não pode ser 1 minuto, né? Pode ser assim. O tempo que couber aí no seu dia, no seu contexto, já é suficiente. Se tiver ali uma entrega de coração, sabe? Você parar e falar assim, de que de coração? Tenho 1 minuto para orar, estou saindo agora, preciso trabalhar, estou atrasado, mas com coração. Não no automático. Quebra esse automático, irmão. Porque esse automático entristece o espírito, com certeza. É estar ali presença. Quando a gente não consegue, né, dialogar, ouvir. Né? Tem uma frase que eu vi certa vez, eu não vou lembrar quem que disse, uma historinha, né? Mas o irmão disse assim, você quer saber como é que está um crente? Você não pergunta, e aí, como é que está, irmão? Como é que está a vida, né? Espiritual, tal, tudo. Porque se você pergunta assim, e aí, irmão, como é que está a vida lá espiritual? O irmão fala, voando, irmão. Estou toda semana na igreja, né? Eu tenho um parente que sempre assim, né? E aí, como é que está lá, tio? Eu estou firme na igreja. Todo domingo, não falta. Agora estou cantando no coral, estou firme, estou fiel em todas as coisas lá, fidelidade com Deus, tal, tudo é essa, né? Aí esse irmão diz assim, se a gente quer saber realmente, porque a gente vai ouvir esse tipo de coisa, né? Mas se a gente quer saber realmente como está um crente, a temperatura espiritual, a gente pergunta assim, irmão, tudo bem? Como é que vai a sua vida de oração? Como é que anda a sua vida de oração? Essa questão perscruta muito mais, né? Ela vai fundo. Porque a nossa vida de oração, irmãos, é aquela que vai dizer como é que anda a coisa aí, né? Se está entristecendo o Espírito ou se está alegrando o Espírito Santo. Esse é o termômetro aí. O principal termômetro. Outra coisa sobre essa vida devocional, a palavra, né? A palavra de novo, assim, que ler a palavra, vai. Deus nos fala pela palavra, com o nosso contato com a palavra, né? Mas tenta trazer essa ideia também da oração para a palavra. Coração. Não é quantidade, não é tempo. Coração. Se a gente parar, irmão, para ler ali um salmo por dia, um pedacinho, um versículo, o que for, mas se a gente chegar na palavra do Senhor, com coração, com sede, né? Sede muda muito. Você já experimentou vir para o culto hoje e falar assim, Deus, fala comigo. Fala comigo, estou atento, hein, Senhor? O que o Senhor falar, eu vou ouvir. Estou atento. Irmão, você já é abençoado logo na abertura do culto. Porque, né, existe um anseio, uma terra fértil ali, ó, sedenta. Você lembra que o salmista fala, né? Minha alma anseia como terra seca. A gente vem no automático nas coisas, até perde coração na história. E evangelho é coração. Não é religião, né? É coração com Cristo. Pode ser um mínimo, irmão, na questão da palavra, mas se tiver com sede, é suficiente. E aí vai se colocando, porque o desejo vai voltando pela leitura da palavra. Né? De certa forma a gente foi roubado isso, a gente é muito roubado nesse sentido. E a gente quer pensar no ideal, né? Eu vou fazer o plano de novo da leitura bíblica anual, eu vou começar a ler, agora vai ser 3 capítulos por dia, agora já falta 4 meses para acabar o ano, agora eu teria que ler 20 capítulos por dia.
Vai tentar dar conta ainda de terminar de ler a Bíblia esse ano, irmão, não vai dar mais. Eu sinto muito, se você se perdeu aí no plano de leitura, não dá mais tempo. E não precisa. Se a gente tivesse o mínimo, com coração. Aí você ia para o nosso terceiro ponto aqui, que é na vida devocional que eu coloquei, né? Oração, uma palavra com coração, né? Oração com coração, palavra com coração e testemunho do coração. Porque se você tem a palavra, você tem alguma coisa para testemunhar. Testemunho, irmão, da nossa vida devocional também, que faz parte também da nossa, que a gente contar as nossas bênçãos. Contar as nossas bênçãos. Olhar para as nossas bênçãos, identificar elas e também compartilhar delas. Do cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida. Esse é o contraponto lá da ingratidão, né? Da murmuração. A gente está ali com oração, com palavra de coração, né? Recebendo a palavra no coração. A gente consegue testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tem intencionalidade nos nossos relacionamentos, né? Estamos relacionando lá uma coisa de trabalho, uma coisa ou outra. Saber, eu posso estar aqui compartilhando alguma coisa que o Senhor tem feito na minha vida, né? Um cuidado. Deus vai dirigindo, né? O Espírito Santo vai conduzindo essa história, vai organizando, né? Vai nos dirigindo. Mas se a gente está ali de presença, de coração, a gente sempre vai ter alguma coisa para compartilhar. Alguma coisa que a gente leu, né? A gente está no nosso coração. A gente não sabe nem qual era o significado daquilo que a gente leu no dia, tal, tudo, aí a gente passa uma situação ou outra, no final do dia você fala assim, olha, isso né? Era para tal pessoa, enfim. Testemunho. Talvez essa é uma forma mais eficiente de evangelismo, né? Testemunho de Cristo na nossa vida. Bom, irmãos, para terminar, né, que Deus nos renove, né, na nossa comunhão com o Espírito Santo. Que a gente possa não se ver entristecendo, mas alegrando o Espírito. Andando por caminhos que alegrem o Espírito Santo. Né? Que Ele renove nosso fervor espiritual. Que Ele renove, que Ele toque no nosso coração para que a gente seja renovado, né? Eu lembro no versículo de 2 Timóteo 1,6 diz assim, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo para Timóteo assim, né, que está lá no ministério, está lá, né, e vai encarar várias lutas, e diz assim, eu te advirto, né, eu te admoesto, que você reavive o dom que há em ti. Tem um dom em você, né, temos o dom do Espírito Santo. Mas, de certa forma, irmãos, há né, momentos na nossa vida que a gente precisa reavivar o dom que há na gente. E é, de certa forma, uma responsabilidade nossa. É a graça que nos deu esse dom e tem uma responsabilidade nessa história. Né? Da gente reavivar aquele dom que a gente recebeu. Cultivando a vida devocional. Né? A gente vai praticando, intimidade com Ele, a gente é renovado. Agora fica tranquilo, você não está sozinho. Né? Romanos 8 lá vai nos dizer que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha que bom, né? Toda essa missão de não entristecer o Espírito tem ainda uma ajuda dele mesmo. Ele ajuda. Toda palavra carrega com si um poder para né, a gente. Deus, quando ministra uma palavra para a gente, Ele traz na palavra já uma capacidade da gente corresponder a essa palavra. Está embutido ali a graça. Então, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Porque nem orar a gente sabe como convém. Né? Mas Ele nos ajuda. E que Ele nos ajude. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, mais uma vez, Senhor. Pelo Teu falar conosco, pela Tua palavra que é maravilhosa nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui, Pai. Que o Senhor, de fato, Pai, seja alegrado através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha renovar, Pai, o nosso fervor espiritual aqui, Pai. Que o Senhor venha nos fazer acordados, Pai, espiritualmente. Com o coração em tudo aquilo que fomos fazer para o Senhor, Pai. Que o Senhor nos bote presentes de coração, Pai. Na oração, na palavra, nos nossos testemunhos, Pai. Que o Senhor livre de nós
toda a amargura do nosso coração. Lava o nosso coração, Pai, nessa manhã. Limpa, Pai. Nós passamos dias de tanta ira, de tanto ódio, de tanta pressão, Senhor. Que o Senhor limpe o nosso coração, para que a gente possa desobstruir, Pai, o Teu fluir na nossa vida, o Teu falar, Pai. Nós queremos Te agradar, Senhor. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.